Olá, sou o Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos estudar subgrupos. Os objetivos da aula são definir subgrupo, exibir alguns exemplos de subgrupos, definir grupo cíclico. Então vamos começar com a definição de subgrupo. Considere G um grupo com esta operação. Um subconjunto não vazio H de G é dito um subgrupo de G se H com a operação de G por si só é um grupo. Neste caso, nós vamos utilizar essa notação. Então, sempre que nós escrevemos isso aqui, eu estou me referindo que H é um subgrupo de G. Observação. Todo grupo G possui pelo menos dois subgrupos, que é o próprio G e o conjunto formado somente pelo elemento neutro, chamados subgrupos triviais de G. Os subgrupos diferentes destes são chamados de subgrupos próprios. O elemento neutro do subgrupo H é igual ao elemento neutro do grupo G, ou seja, o elemento neutro de H é igual ao elemento neutro de G. Como é que a gente justifica isso? Então, por definição, H é um conjunto diferente do vazio, ou seja, existe pelo menos um elemento em H. Como H é um grupo, existe um elemento B em H, tal que A operado com B é igual a B operado com A, que é igual ao elemento neutro de H. Ou seja, como H é um grupo, todo elemento de H possui um inverso. No caso aqui, o inverso do A é o B. Por outro lado, este elemento A também é um elemento do grupo G, pois H está contido em G, né? Assim, existe um elemento C em G. A princípio, não sei se esse elemento C é igual a este elemento B, tal que A operado com C é igual a C operado com A, que é igual ao elemento neutro de G. Então, como nós sabemos que o inverso de todo elemento, no caso aqui, o elemento A é único, por essa expressão, o inverso de A é B. Por essa expressão, o inverso de A é C. Lembrando que B também é um elemento de G, pois H é um subconjunto de G. Então, B é igual a C. E se B é igual a C, essa expressão é igual a essa. Ou seja, o elemento neutro de G é igual ao elemento neutro de H. Exemplo, em relação à adição, o conjunto dos inteiros é um subgrupo do conjunto dos racionais, que é um subgrupo do conjunto dos reais, que é um subgrupo do conjunto dos complexos. Essa proposição aqui vai nos ajudar a verificar se um determinado subconjunto não vazio de um grupo é ou não subgrupo, né? Pois, a princípio, a nossa definição de subgrupo é um conjunto que, com a operação do grupo por si só, também é um grupo, né? Então, muitas vezes, utilizar essa definição para provar que é subgrupo é um pouco trabalhosa. Então, a proposição 1 nos diz que, se G é um grupo e H é um subconjunto não vazio de G, então H é um subgrupo de G se somente se dois fatos acontecem. Então, dados AB em H, tem-se que A operado com B pertence a H e o inverso do A também pertence ao H. Então, como é um se somente se, nós temos que provar a ida e a volta. Para provar a ida, minha hipótese é que H é um subgrupo de G e nós temos que provar que, dados A e B em H, A operado com B está em H e o inverso do A também pertence a H. Então, por hipótese, H é um subgrupo de G. Isso significa, por definição,
que H é um grupo com a operação definida em G. E se H é um grupo, essa operação é uma operação binária, e isso significa que, dados dois elementos em H, A operado com B também pertence a H. E, como o H também é um grupo, dado qualquer elemento em H, o inverso dele também pertence a H. Então, a ida aqui é bem simples. Para provar a volta, nós vamos assumir que H é um subconjunto não vazio de G e considerar que, dados quaisquer dois elementos em H, A operado com B pertence a H e o inverso do A também pertence a H. E com isso, nós vamos provar que H, de fato, é um grupo com a mesma operação de G. Inicialmente, essa operação é uma operação binária em H, pois dados dois elementos em H, no caso aqui A e B, A operado com B também pertence a H. Então, isso significa que H é fechado em relação a essa operação. Em outras palavras, a operação é binária. Agora, vamos verificar os três itens da definição de grupo. Então, primeiro, essa operação deve ser associativa. Mas, por hipótese, G é um grupo e H é um subconjunto de G, ou seja, os elementos de H são elementos de G. E como a associatividade é válida para todo elemento em G, consequentemente vai ser válida para todo elemento em H. O item 2, nós temos que mostrar que existe um elemento neutro em H. No caso, nós vamos mostrar que o elemento neutro de G pertence a H, que é o elemento neutro de H, como nós vimos anteriormente. Então, como o conjunto H é diferente do vazio, então existe pelo menos um elemento A em H. Por hipótese, dado um elemento A em H, o inverso dele também pertence a H. Então, A e seu inverso pertencem a H. Se eu operar esses dois elementos, também vai pertencer a H por essa condição aqui. Então, A operado com o inverso de A resulta no elemento neutro de G, pois esses elementos aqui também são elementos em G. Então, isso significa que o elemento neutro de G pertence a H, e o item 3 é trivial por hipótese, pois, dado qualquer elemento em H, por hipótese, o inverso dele também pertence a H. E com isso, nós provamos a proposição 1 e, a partir de agora, sempre que nós temos que provar que um determinado conjunto é um subgrupo de um grupo, nós vamos utilizar a volta dessa proposição. Isto é, nós vamos considerar dois elementos em H, no caso A e B, provar que A operado com B também pertence a H e o inverso do A também pertence ao H. Exemplo. Vamos mostrar que esse conjunto aqui é um subgrupo do grupo das matrizes de ordem 2 com entradas reais em relação à adição. Primeiro, esse conjunto H ele é diferente do vazio, pois, por exemplo, esse elemento aqui pertence a H. Então, vocês estão vendo que para uma matriz pertencer a esse conjunto H, a soma dos elementos da diagonal principal deve ser igual a zero. Então, nesse caso, 1 com menos 1 dá zero, e significa que esse elemento pertence a H. Então, agora vamos considerar dois elementos em H, no caso, esse A maiúsculo e esse B maiúsculo, e mostrar que a soma dessas duas matrizes também pertence a H e o inverso da matriz A também pertence a H. Sempre tomando cuidado com o inverso aqui, para considerar a operação do grupo. Então, se A e B são elementos em H, A e B são matrizes desse tipo, onde A mais D vale zero e E mais H
também vale zero. Então, se eu quero mostrar que A mais B pertence a H, eu vou somar a matriz A à matriz B, pois a adição aqui é a adição usual, e para essa soma pertencer a H, a soma dos elementos da diagonal principal deve ser zero, né? Então, A mais E mais D mais H, eu posso reescrever essa soma como A mais D, mais E mais H, A mais D vale zero, E mais H vale zero, 0 mais 0 é igual a zero, ou seja, A mais B de fato é um elemento em H. Agora, se A é essa matriz, qual é o inverso de A em relação à operação considerada? Então, de acordo aqui com a adição, a matriz inversa de A é justamente essa matriz aqui, né? Pois A mais essa matriz resulta no elemento neutro desse grupo, né? Então, para verificar que esse elemento pertence a H, nós vamos somar aqui os elementos da diagonal principal. Então, menos A mais menos D, posso colocar aqui o menos em evidência, obtendo A mais D, e como A pertence a H, A mais D vale zero, menos zero é igual a zero. Ou seja, o inverso de A também pertence a H, e pela proposição anterior, H é subgrupo desse grupo aqui. Outro exemplo. Dado M um número inteiro, o conjunto MZ, então, que conjunto é esse? Que conjunto que tem essa notação? É o conjunto dos MR, tal que R é um número inteiro. Então, esse conjunto aqui é um subgrupo desse grupo. Então, na verdade, esse conjunto MZ é o conjunto dos múltiplos inteiros de M, né? Então, o que nós vamos fazer para provar que esse conjunto é subgrupo? Primeiro, esse conjunto é diferente do vazio, pois zero pertence ao conjunto MZ, pois o zero pode ser escrito como M vezes zero. Agora, vou considerar dois elementos em MZ, ou seja, A é um MR1 e B é um MR2, onde R1 e R2 são números inteiros. Daí, se eu realizar a soma, no caso aqui, a operação considerada é a adição, então A mais B é igual a MR1 mais MR2. O M pode ser colocado em evidência. Então, A mais B pode ser escrito como M que multiplica R1 mais R2, ou seja, A mais B é M vezes um número inteiro, e isso significa que A mais B, de fato, pertence ao conjunto MZ. E, por outro lado, o inverso do A é o menos MR1, e para ficar mais claro que esse elemento pertence ao MZ, esse menos eu vou escrever aqui para o R1. Isso significa que o inverso do A é M vezes um número inteiro. E, pela proposição 1, esse conjunto é subgrupo deste grupo. Outro exemplo. Agora vamos considerar H, este conjunto formado pelo 0 barra, 3 barra, 6 barra, 9 barra, 12 barra, e esse conjunto aqui, ele é subgrupo do Z15 com a operação de adição. Nesse caso, é mais fácil construir a tábua de operações desse conjunto aqui para verificar que de fato é um subgrupo do Z15. Então, a tábua de operações nesse caso, em relação à adição, aqui eu listei os elementos do conjunto H e realizei essas somas. Vocês estão vendo que o H é diferente do vazio, né? Pois aqui o H tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quaisquer dois elementos que eu escolho em H e realizo a soma, o resultado ainda é um elemento em H, e, dado qualquer elemento em H, o inverso dele também pertence a H. Por exemplo,
qual seria o inverso do 9? A gente vem aqui e analisa. 9 operado com qual elemento resulta no elemento neutro? No caso aqui, é o 6. E o 6 também pertence a esse conjunto, né? Então, pela proposição 1, o conjunto H é um subgrupo do Z15. Agora, nós vamos falar de um subgrupo importante, que é o grupo alternado, e para isso nós precisamos relembrar de alguns conceitos desse grupo SN. Então, esse conjunto SN aqui é o conjunto formado por todas as bijeções que vão do conjunto 1, 2, 3N até esse mesmo conjunto. Então, este conjunto de bijeções, juntamente com a composição entre funções, é um grupo chamado de grupo simétrico de grau n e possui n fatorial elementos. Muitas vezes, os elementos desse grupo SN também são chamados de permutações. Sendo assim, nós dizemos que um elemento nesse grupo SN é uma transposição se existem I e J no conjunto de 1, 2, 3 até o N, com I diferente de J, tais que essa função aplicada no I é igual a J, a função aplicada no J é igual a I, e a função aplicada nos demais elementos desse conjunto, excluindo o I e o J, é igual a esse próprio elemento. Então, para ficar mais clara essa definição, vamos considerar esse exemplo. Então, aqui nós temos uma permutação do grupo S5. Então, essa notação aqui indica que essa bijeção associa 1 no 1, 2 no 2, 3 no 4, 4 no 3, 5 no 5. Então, como nós já discutimos em aulas passadas, essa bijeção pode ser representada somente pelo 3 e pelo 4. Então, quando nós utilizamos essa escrita aqui, nós estamos escrevendo uma notação em ciclo. Então, vocês estão vendo que, de fato, essa bijeção é uma transposição, pois ela só muda que o 3 associa no 4, o 4 associa no 3 e o restante se conserva. Então, essa definição se aplica neste exemplo. Note que, se eu fizer este elemento ao quadrado, eu vou obter justamente a identidade, e isso significa que este elemento é igual ao seu inverso. E, na verdade, esse fato pode ser generalizado para qualquer transposição. Ou seja, se eu tenho uma transposição em SN, então a transposição é igual ao seu inverso. Observação: é possível provar que toda permutação pode ser escrita como um produto de transposições. Por exemplo, considere este elemento aqui no S5. Então, este elemento é a bijeção que associa 1 no 4, 2 no 2, 3 no 1, 4 no 5, 5 no 3. Em notação cíclica, nós podemos representar essa bijeção dessa forma, pois a bijeção associa 1 no 4, associa o 4 no 5, o 5 no 3 e o 3 no 1. Além disso, esse elemento pode ser escrito dessa forma aqui. No caso, o 1,3 operado com 1,5 operado com 1,4. Aqui eu estou omitindo a operação de composição e lembrando que essa composição deve ser feita da direita para a esquerda. Por exemplo, começando daqui, o 1, começando no 1. O 1 está sendo associado no 4, 4 no 4, 4 no 4. Terminei no 4. Ou seja, essa composição resulta em uma bijeção que associa 1 no 4, como está indicado aqui. Agora, vamos verificar qual vai ser a imagem do 4 neste caso.
Então, aqui o 4 está sendo associado no 1, o 1 no 5 e o 5 no 5. Ou seja, essa composição associa o 4 no 5, como está indicado aqui. Agora vamos verificar em qual elemento o 5 está sendo associado. Aqui, o 5 está sendo associado ao 5, 5 no 1 e o 1 no 3. Ou seja, comecei no 5, terminei no 3. Então, o 5 está sendo associado ao 3. E, por último, vamos verificar aqui qual será a imagem do 3. 3 está sendo associado ao 3, 3 no 3, 3 no 1. Ou seja, o 3 está sendo associado ao 1. Então, vocês estão vendo que este elemento pode ser escrito dessa forma, né, que é uma composição aqui de transposições, e pela nossa observação nesse exemplo, né, toda transposição é igual ao seu inverso, né? Então aqui eu posso acrescentar essas duas transposições, que não vai fazer diferença, pois esse resultado aqui é a identidade, né? Então, vocês estão vendo que a forma de expressar uma permutação em produto de transposição não é única, como nós vimos no exemplo anterior. Inclusive, o número de transposições também não é único. Entretanto, é possível provar que a paridade do número de transposições é sempre a mesma. No nosso exemplo anterior, o elemento considerado do S5, ele foi escrito como um produto de 3 transposições naquele primeiro exemplo e um produto de 5 transposições naquela segunda oportunidade, né? Então, vocês estão vendo que, neste caso, a representação daquele elemento em transposições vai ter sempre um número ímpar de transposições, né? É isso que eu estou dizendo aqui, né? Que é possível provar que a paridade do número de transposições é sempre a mesma. Nesse contexto, nós dizemos que uma permutação é par se o número de transposições em sua decomposição é par, e caso contrário, nós dizemos que a permutação é ímpar. Então, no exemplo anterior, nós temos um exemplo de uma permutação ímpar. Daí, o produto de duas permutações pares é uma permutação par, o produto de duas permutações de paridades distintas é ímpar, e uma permutação e a sua inversa possuem a mesma paridade e, por definição, né, o elemento neutro é uma permutação par, né, pois nós podemos pensar que ele pode ser escrito como 0 transposições. Definição: o conjunto de todas as permutações pares do grupo Sn é um subgrupo chamado de grupo alternado de grau n e denotado An. Então, pela observação anterior, esse conjunto é sempre diferente do vazio, pois o elemento neutro do Sn pertence a ele, dados dois elementos nesse conjunto, ou seja, duas permutações pares. Nós vimos que a composição entre duas permutações pares resulta numa permutação par, e, por último, dado um elemento aqui, o seu inverso também é uma permutação par, né? Ou seja, de fato, esse conjunto é um subgrupo do Sn e será denotado de grupo alternado de grau n. Aqui eu listei alguns exemplos, né? O grupo alternado de grau 2 é somente o elemento neutro. O grupo alternado de grau 3 são esses 3 elementos. E o grupo alternado de grau 4 são esses 12 elementos. Definição: seja G um grupo, este conjunto aqui é um subgrupo abeliano de G, denominado centro de G. Então, o que é o centro de um grupo? São os elementos A do grupo, tais que
A operado com x é igual a x operado com A para todo x em G. Ou seja, são os elementos do grupo que comutam com todos os elementos do grupo. Então, vamos provar que, de fato, esse conjunto chamado centro do grupo é um subgrupo abeliano de G. Então, inicialmente, esse conjunto é diferente do vazio, pois o elemento neutro pertence a esse conjunto, pois o elemento neutro operado com x é igual a x operado com o elemento neutro, pois aqui resulta no x e aqui resulta no x. Então, o elemento neutro, de fato, pertence ao centro do grupo. Agora, vamos considerar dois elementos A e B no centro e provar que o produto deles, ou seja, A operado com B, também pertence ao centro. Então, para mostrar que AB pertence ao centro, eu tenho que mostrar que AB operado com x é igual a x operado com AB para todo x em G. Então, aqui vamos fazer essa conta com calma, explicando passo a passo para não ter confusão. Então, logo, vamos mostrar então que o AB operado com x é igual a x operado com AB. Como a operação do grupo ela é associativa, eu posso calcular aqui B operado com x primeiro. Como B pertence ao centro, eu posso escrever o Bx como xB. Então, se B fosse um elemento qualquer do grupo, nós não poderíamos escrever que Bx é igual a xB, pois nós não sabemos que o grupo G é abeliano. O que nós sabemos é que B pertence ao centro, então isso aqui é possível. Então, novamente, a operação é associativa, posso operar aqui o A com x primeiro, e de novo, o A é um elemento no centro, então AX pode ser escrito como XA. E, por último, a operação é associativa, então isso aqui pode ser escrito como x operado com o AB para todo x em G, ou seja, AB também pertence ao centro. Além disso, como é que a gente vai provar que o inverso do A também pertence ao centro? Então, como o A pertence ao centro, AX é igual a XA para todo x em G. Eu vou operar aqui dos dois lados dessa igualdade pela esquerda o inverso do A. Então, o inverso do A operado com AX é igual ao inverso do A operado com XA. A operação é associativa, então vou fazer essa operação aqui primeiro. E nós sabemos que A com seu inverso é o elemento neutro. O elemento neutro operado com x é o próprio x. Então, desse lado esquerdo eu obtenho x, e do lado direito eu conservei essa expressão. Agora o que eu vou fazer é operar aqui dos dois lados, agora pela direita, o inverso do A. Então, nós vamos obter x operado com o inverso do A igual a essa expressão operada com o inverso do A. A operação associativa aqui resulta no elemento neutro. Isso significa que x operado com o inverso do A é igual ao inverso do A operado com x para todo x em G, ou seja, o inverso do A também é um elemento no centro. Agora, esse subgrupo ele é abeliano, pois dados dois elementos no centro, A operado com B é igual a B operado com A, e isso significa que, de fato, o centro é abeliano. Exemplo, vamos determinar o centro do grupo GL2R. Então, lembrando que esse grupo GL2R é o grupo formado pelas matrizes de ordem 2, cujo determinante é diferente de zero. Então, se eu quero determinar qual é o centro desse grupo, eu vou pegar um elemento genérico no centro. Então, nesse caso, vou considerar uma matriz genérica 2 por 2 que pertence ao centro desse grupo. E vamos tentar, de alguma forma, encontrar
uma característica que descreve essa matriz A, né? Então, como A pertence ao centro, isso significa que a matriz A operada com uma matriz genérica é igual a essa matriz genérica operada com A para toda a matriz genérica no GL2R. Né? Então, essa matriz A comuta com todas as outras matrizes no GL2R. Então, vamos fazer essas multiplicações aqui. Nesse primeiro caso, multiplicando linha por coluna, nós vamos obter AX mais BZ, AY mais BW, CX mais DZ e CY mais DW. Utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos calcular essa multiplicação que está escrito aqui. Como eu tenho uma igualdade entre duas matrizes, então este elemento deve ser igual a este elemento aqui. Ou seja, AX mais BZ é igual a X mais CY. Nesse caso, eu posso cancelar o AX desses dois lados, obtendo o BZ igual a CY. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é considerando A uma matriz fixa, né? Então, quando eu chego nessa expressão, o valor do B e do C são fixos e o Y e o Z são arbitrários, pois essa matriz aqui é uma matriz genérica no GL2R. Né? Então, para que nós tenhamos uma igualdade, neste caso, a única possibilidade é o B e o C serem iguais a zero. Né? Então, se B e C é igual a zero, nós também obtemos que essa expressão é igual a essa. Substituindo o valor do B, que é zero, nós obtemos que o AY é igual a DY. Né? Então, como esse Y aqui é qualquer, inclusive para Y diferente de zero, eu posso cancelar o valor do Y, obtendo que A é igual a D. Ou seja, como é que é a cara dessa matriz A? O B e o C devem valer zero e o A deve ser igual a D. Né? Então, o centro desse grupo é justamente o conjunto das matrizes diagonais, onde a diagonal principal é formada pelo mesmo número, e esse número deve ser diferente de zero, pois o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero, né? Pois essa matriz A pertence ao GL2R. Definição: seja G um grupo e A um elemento qualquer em G. Este conjunto aqui é um subgrupo de G denominado o centralizador de A em G. Ou seja, o que é o centralizador do elemento A no grupo G? É o conjunto formado pelos elementos X do grupo, tais que A operado com X é igual a X operado com A. Ou seja, são os elementos do grupo que comutam com o elemento A. Então, vocês estão vendo que a principal diferença aqui entre o centralizador de um elemento para o centro do grupo é que, no caso desse centralizador, nós estamos fixando um elemento A e verificando quais são os elementos do grupo que comutam com A. Então, como é que a gente prova que esse conjunto é de fato um subgrupo? Inicialmente, esse conjunto é diferente do vazio, pois o elemento neutro do grupo G pertence ao centralizador, pois A operado com o elemento neutro é igual ao elemento neutro operado com A, que é igual ao A. Além disso, vamos considerar dois elementos no centralizador de A e mostrar que o B operado com C ainda pertence ao centralizador e o inverso do B também pertence ao centralizador. Então, no primeiro caso, se eu quero provar que B operado com C pertence ao centralizador de A, eu tenho que provar que A operado com o BC é igual a BC operado com A. Então, A operado com BC, a operação associativa, posso escrever assim,
E como B pertence ao centralizador de A, o AB pode ser escrito como BA. A operação associativa. O C também pertence ao centralizador de A, então AC pode ser escrito como CA. E a operação é associativa, eu posso escrever essa expressão dessa forma, ou seja, A operado com BC é igual a BC operado com A. Isso significa que o BC pertence ao centralizador de A. Segundo, nós sabemos que B pertence ao centralizador de A, ou seja, AB é igual a BA. Vou multiplicar aqui, aliás, vou operar, né, dos dois lados. Pela esquerda, o inverso do B e pela direita também. Então, neste caso aqui, pela direita, eu vou cancelar esse B, obtendo BA-1A. E desse outro lado, operando o inverso do B aqui e aqui, eu vou cancelar o inverso do B com esse B, sobrando A operado com BA-1. E se essa igualdade é válida, nós podemos concluir que o inverso do B, de fato, pertence ao centralizador de A. Portanto, esse conjunto, de fato, é um subgrupo de G. Exemplo. Agora, nós vamos considerar esse elemento específico, né, no GL2R, e nós vamos determinar o centralizador deste elemento nesse grupo. Como eu quero determinar como são os elementos desse centralizador, do elemento A, vou pegar um elemento genérico nesse centralizador e tentar descobrir qual é a relação entre esses elementos aqui. Então, como essa matriz B pertence ao centralizador de A, isso significa que essa matriz B operada com a matriz A é igual à matriz A operada com essa matriz B. Realizando a multiplicação entre matrizes, aqui nós vamos obter linha vezes coluna o A, aqui 2B, aqui C e aqui 2D. Utilizando a mesma ideia que nós obtemos essa matriz. Como nós temos uma igualdade entre matrizes, então vocês estão vendo que A é igual a A, e isso a gente já sabe, ou seja, o A pode ser qualquer elemento, 2B é igual a B, C é igual a 2C e 2D é igual a 2D, isso significa que D é igual a D, então D pode ser um elemento qualquer, né? Então, aqui em relação ao B e ao C, 2B é igual a B e C é igual a 2C. Isso significa que B e C são zero. Ou seja, se essa matriz B pertence ao centralizador de A, o valor do B e do C devem ser zero e A e D são quaisquer, né? Sempre atentos aqui que o determinante deve ser diferente de zero. Então, A e D são quaisquer, sendo que A vezes D deve ser diferente de zero. Outro exemplo. Seja G um grupo e A um elemento qualquer em G. O conjunto denotado dessa forma, que é composto por todas as potências do elemento A, onde esse elemento aqui, a potência n, é um número inteiro, é um subgrupo de G. Então, dado um elemento A em G, o conjunto formado por todas as potências do A é um subgrupo de G. Então, como é que a gente vai provar isso? Então, para provar que esse conjunto é um subgrupo de G, nós vamos utilizar dois resultados, né, sobre potenciação. Que A elevado a M operado com A elevado a N é igual a A elevado a M mais N, e o inverso de A elevado a M nada mais é do que A elevado a menos M para todo A em G e para todo Mn em Z. Então, na verdade, esses fatos aqui devem ser demonstrados e aqui nós já vamos assumir como verdade, né? Então, agora a gente vai provar que esse conjunto é subgrupo de G. Primeiro, esse conjunto é diferente do vazio, pois, por definição,
A elevado a zero é o elemento neutro e zero é um número inteiro. Isso significa que esse conjunto é diferente do vazio, né? O elemento neutro pertence a ele. Por outro lado, vamos considerar dois elementos aqui. Como esse conjunto é formado por todas as potências do A, então se eu considero dois elementos aqui, então esses elementos são potências de A, né? E eu quero provar que esses dois elementos operados ainda pertencem aqui, né? Então, AM operado com AN, utilizando essa regra de potenciação aqui, pode ser escrito como A elevado a M mais N, ou seja, AM operado com AN é A elevado a um número inteiro. Isso significa que este elemento aqui pertence a esse conjunto. E agora vamos provar que o inverso desse elemento também pertence aqui. E por essa segunda informação, o inverso dele é o A elevado a menos M, ou seja, A elevado a um número inteiro, e A elevado a um número inteiro é um elemento deste conjunto. Portanto, esse conjunto de fato é um subgrupo de G. Observe que a ordem deste subgrupo de G nada mais é do que a ordem do elemento A. Por exemplo, em Z6, o que seria esse conjunto aqui? É o conjunto formado por todas as potências do 1, do 1 barra, né? Então, 1 barra elevado a 0 é 0. 1 barra elevado a 1 é o próprio 1. 1 barra elevado a 2 é o próprio 2. 1 barra elevado a 3 é o próprio 3. E assim em diante até o 1 barra elevado a 5, que é o 5 barra. Então, vocês estão vendo que a partir do 6, né, o 1 barra elevado a 6 vai resultar no 0 barra. O 1 barra elevado a 7 vai ser igual a 1 barra. Então, as potências vão começar a se repetir. E vocês estão vendo que o conjunto formado por todas as potências do 1 é o próprio Z6. O mesmo acontece com 5 barra. 5 barra elevado a 0 é o 0. 5 barra elevado a 1 é o 5. 5 barra elevado a 2 é o 4 barra. 5 barra elevado a 3 é o 3 barra. 5 barra elevado a 4 é o 2 barra. 5 barra elevado a 5 é 1 barra. Aí, a partir do 6, vão começar a repetir os mesmos elementos, né? Lembrando que, como eu estou me referindo ao grupo Z6, nós sabemos que a operação do grupo Z6 é a operação de adição, né? Então, quando eu falo 1 barra elevado a 2, é 1 barra mais 1 barra, né? Então, nós sempre temos que ter isso aí em mente para não ter confusão. Agora, qual é o conjunto formado por todas as potências do 2? No caso, 2 barra. Seria o 0, 2 barra elevado a 1, que é o 2 barra, 2 barra elevado a 2, que é 4 barra, 2 barra elevado a 3, já vai para o 0 barra, e assim em diante, né? Então, o conjunto formado por todas as potências do 2 é esse conjunto, que vai ser o mesmo conjunto formado por todas as potências do 4. E o conjunto formado por todas as potências do 3 é o 0 barra, 3 barra. Todos esses conjuntos são subgrupos do Z6, como nós vimos aqui em cima. Definição. Nós vamos dizer que um grupo G é cíclico se existir um elemento A em G, tal que G é igual a esse conjunto. Neste caso, dizemos que A é um gerador de G. Então, nós dizemos que G é um grupo cíclico se existe um elemento em G, de forma que todo elemento do grupo G pode ser escrito como uma potência deste elemento A. Observação: todo grupo cíclico é abeliano, mas nem todo grupo abeliano é cíclico. Para justificar essa primeira afirmação,
que todo grupo cíclico é abeliano, vamos considerar G um grupo cíclico. Isso significa que existe um elemento A em G, tal que o G é igual a este conjunto. Ou seja, todo elemento de G é dado com uma potência do A. Sendo assim, dados B e C em G, então B é um A elevado a M e C um A elevado a N. Sendo assim, B operado com C é A elevado a M operado com A elevado a N, que pela regra de potenciação é A elevado a M mais N. Como M e N são números inteiros, essa ordem aqui eu posso escrever como N mais M. Aqui eu posso voltar a escrever A elevado a N operado com A elevado a M, e o A elevado a N é C, o A elevado a M é o B. Então, nós acabamos de provar que BC é igual a CB para todo BC em G. Ou seja, se G é um grupo cíclico, então ele é abeliano. Por outro lado, nem todo grupo abeliano é cíclico. E para justificar isso, nós vamos dar um contra-exemplo. Ou seja, esse grupo aqui, que é o Z2 cartesiano, Z2, com a operação de adição, ele é um grupo abeliano e não é cíclico. Então, para começar, quais são os elementos desse grupo? Esse conjunto aqui é o conjunto formado pelos pares ordenados AB, onde A e B são elementos do Z2. Como o Z2 é o 0 barra 1 barra, esse grupo aqui possui 4 elementos, sendo o elemento neutro é o 0 barra 0 barra. Então esse grupo ele é abeliano, pois o Z2 é abeliano, mas ele não é cíclico. Ou seja, não existe um elemento aqui de forma que todo elemento desse conjunto, na verdade desse grupo, pode ser escrito como uma potência deste elemento. Vocês estão vendo que se você considerar as potências de cada elemento desse, vocês não vão conseguir formar esse grupo todo. Então, esse grupo ele é abeliano, mas não é cíclico. Exemplo, o Z e o Zm são exemplos de grupos cíclicos. Aqui o 1 gera o conjunto dos inteiros e o 1 barra sempre vai gerar o conjunto Zm. Lembrando que no exemplo anterior nós verificamos que o 5 barra também gera o Z6. Por outro lado, o grupo simétrico de grau 3 e o grupo diedral de grau 3 não são grupos cíclicos. Essa afirmação pode ser visualizada com a tábua de operações. Não existe um único elemento no S3, de forma que todas as potências desse elemento gera todo o S3. E o mesmo acontece aqui com o D3. E por esse motivo, eles não são grupos cíclicos. Proposição 2. Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico. Então, como é que a gente vai provar isso? Nós vamos considerar G um grupo cíclico qualquer. Então, G é um grupo cíclico gerado pelo elemento A. E vamos considerar H um subgrupo de G. Vamos provar que H também é cíclico. Se H fosse somente o elemento neutro, então o H seria gerado pelo elemento neutro. E o resultado é válido, pois nesse caso aqui, o elemento neutro seria um gerador para o H. Todas as potências do elemento neutro é o próprio elemento neutro. Caso contrário, se H possui um elemento diferente do elemento neutro, se ele é diferente do elemento neutro e H está contido em G, pois H é subgrupo, esse elemento também pertence a G. E como G é cíclico, esse elemento é dado como uma potência do A. Ou seja, caso contrário, existe um elemento dessa forma que pertence a H e esse elemento deve ser diferente de zero, pois este elemento nós estamos considerando que é diferente do elemento neutro. Observe que nós podemos considerar
que esse m é um número maior do que zero, pois caso contrário, se m fosse negativo, o inverso deste elemento teria um expoente positivo, né? Então, e o inverso deste elemento também pertence a H. Então, de qualquer forma, nós podemos considerar que H possui um elemento da forma A elevado a um número inteiro, onde este número inteiro é maior do que zero. Então, nós vamos considerar esse Hzinho aqui o menor número inteiro positivo, tal que A elevado a esse H pertence a H. Nós podemos fazer essa consideração porque nós acabamos de justificar que no conjunto H possui um elemento da forma A elevado a um número inteiro maior do que zero. Então, existe pelo menos um A dessa forma. E o que nós estamos considerando, o H aqui, é o menor número inteiro positivo, tal que A elevado a H pertence a H. E nós vamos afirmar que o subgrupo H de G ele vai ser gerado por este elemento. De fato, se eu quero provar que esse conjunto é igual a esse, vou pegar um elemento aqui, mostrar que ele está aqui, e vou pegar um elemento aqui, mostrar que ele está aqui. Então, de fato, considere B um elemento em H. Então, B é igual a elevado a um número inteiro, pois B também é um elemento em G. Então, B pode ser escrito como A elevado a P. E pelo algoritmo da divisão euclidiana, eu vou dividir aqui o P por H. Então, P pode ser escrito como um HQ mais R, onde R é o resto, ou seja, o R é maior ou igual que zero e menor que H. Se o R fosse estritamente maior do que zero, ou seja, se o R for maior do que zero, nós teríamos que A elevado a R pode ser escrito como A elevado a P menos HQ. Então, A elevado a R, o R pode ser dado como P menos esse elemento aqui. Utilizando regra de potenciação, A elevado a P menos HQ pode ser escrito como A elevado a P vezes A elevado a menos HQ. Essa expressão pode ser escrita assim. E como este elemento pertence a H e este elemento também pertence a H, então este elemento operado com este elemento também vai pertencer a H, pois dados dois elementos em H, no caso este elemento e este elemento, primeiro que este elemento aqui pertence a H e este elemento operado com este elemento também pertence a H. E isso é um absurdo. O R é um número menor que H, é um número maior do que zero, e A elevado a R pertence a H. Isso é um absurdo contra a minimalidade de H, pois esse Hzinho aqui era o menor número inteiro positivo, tal que A elevado a H pertence a H. Então, se eu faço essa suposição, eu chego a um absurdo, e isso significa que isso não pode acontecer. Ou seja, o R deve ser igual a zero. E se o R vale zero, P é igual a HQ. Isso significa que o elemento B, que era escrito como AP, e P é dado como HQ, essa expressão pode ser escrita dessa forma. Isso significa que B é o AH elevado a Q, ou seja, o B pertence a esse conjunto. O B é este elemento elevado a um número inteiro. Então, por outro lado, está faltando mostrar que este conjunto está contido nesse, mas isso é trivial, pois AH pertence a H e este elemento operado com ele sempre vai pertencer a H, pois H é subgrupo. E com isso a gente finaliza a aula sobre subgrupos.